Hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens. Que amor é esse? Estamos no mês da Páscoa, celebramos este acontecimento tão importante para todos nós, para a humanidade, para nós que somos a igreja de Jesus, nós que somos o corpo de Cristo, nós que aqui na terra recebemos a missão do próprio Jesus de anunciar esse amor que Ele demonstrou, que Deus demonstrou por nós ao entregar seu Filho Jesus na cruz em nosso lugar. Você sabe de cabeça o texto áureo da Bíblia, qual que é? João 3,16. Vamos todos recitar a uma só voz. Se você ainda não sabe, você precisa saber, tá bom? Nem precisa colocar, Bruno. Nós vamos falar de cabeça. Esse aí. Vamos lá? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora só as mulheres. Os homens, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Esse é o amor de Deus para conosco. Só que hoje, nesta abertura da nossa série, que falaremos durante todo o mês de março, eu queria trazer à nossa memória. Nós cantamos uma canção que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, mas eu queria trazer à sua memória que amor é esse que eu, que você, que nós sentimos por Jesus. Muito simples, e para nós que já estamos na igreja há tanto tempo, nós conhecemos de frente para trás, de trás para frente, a história de Jesus, do nascimento de Jesus, da vida de Jesus, do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário por nós, o amor que Ele demonstrou por nós lá na cruz, ao ser levado à cruz. E diz a carta de Filipenses, no capítulo 2, que Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, e tudo isso foi por amor. Não foi porque os romanos mandaram crucificar Jesus, porque os judeus religiosos conspiraram contra Jesus. Absolutamente tudo estava no plano de Deus. Desde lá, Gênesis capítulo 3, versículo 15, já estava determinado por Deus. Estas determinações são do Senhor. Não há outro tipo de determinação que não seja do Senhor. Então Deus determinou que viria o descendente da mulher de Maria, e Ele seria aquele que nos salvaria, que restauraria a nossa comunhão que fora quebrada lá no Éden pelo primeiro casal. Então, eu queria convidar você, e você que está acompanhando também a nossa celebração nesta manhã pelo nosso canal no YouTube, que você ficasse com a gente aí durante este mês, refletindo sobre que amor é esse. Que amor que o Senhor Jesus, que amor que o nosso Deus derramou sobre nós. E hoje nós vamos entender esse amor na perspectiva de Pedro. E eu queria que você abrisse então João capítulo 21, versículos de 15 a 19. Este também será o tema tratado nos nossos PGMs nesta semana. Aqueles PGMs que ainda não iniciaram as suas atividades, então estarão reunidos nesta semana e tratarão deste assunto. Que amor é esse? Porque Jesus faz 3 perguntas a Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E nós vamos ver nas 3 vezes que Pedro respondeu. Nós podemos projetar em nós esta resposta dada por Pedro.
E é isso que nós gostaríamos, que nesta manhã você saísse daqui, ou você que está acompanhando, ou você que vai assistir essa mensagem em algum momento, que você possa também refletir sobre essas 3 perguntas, como Jesus fazendo ela pessoalmente, individualmente, para você. Troca a versão para mim, por favor, NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. E o texto diz assim: quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. Respondeu ele. Então Jesus lhe disse: toma conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: toma conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu amo o Senhor. E Jesus ordenou: toma conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade: quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender que de modo Pedro ia morrer, e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: venha comigo. Pai querido, continua nesta manhã tratando conosco, falando agora através da ministração da Tua Palavra. Nós já ouvimos, sentimos, cantamos, louvamos o Teu nome, cantamos hinos, ó Deus, extraídos da Tua Palavra, sobre o nome poderoso de Jesus, sobre aquilo que nos pode dar e trazer esperança. Ó Senhor, é a Tua Palavra cantada e agora a Tua Palavra vai ser explanada, ministrada. Continua incomodando as nossas mentes, os nossos corações, para amarmos ao Senhor como o Senhor deseja que nós o amemos. Como o Senhor diz naqueles 2 maiores mandamentos, e o primeiro é amar ao Senhor sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, que nós assim possamos amar, um amor sem reservas, um amor sacrificial, que seja esse, ó Deus, o nosso amor demonstrado para com o Senhor. E, ó Deus, consequência deste amor é que ele também seja demonstrado, praticado, vivido àqueles que estão ao nosso redor, aqueles que convivem conosco, como o Senhor mesmo diz, que devemos amar também ao nosso próximo, como amamos a nós mesmos. Fala, Senhor, e continua falando nesta manhã aos nossos corações, no nome poderoso e precioso de Jesus. Amém. Quando o marido pergunta, aliás, vou inverter a pergunta, porque o marido geralmente não faz essa pergunta. Quando a mulher pergunta para o marido: maridão, você me ama? O que a mulher espera receber como resposta? Tarcísio falou um presente. Diamante, né? Mas se a mulher pergunta para o marido assim: maridão, você me ama? E ele responde: você sabe que eu gosto de você. Qual vai ser a reação da mulher? Aí, ou então o marido fala: de novo essa pergunta? Já é a 5ª vez no dia que você me pergunta isso. Ou, nesses 25 anos, eu fiz 25 anos de casado com aquela em dezembro. Nesses 25 anos de casado, já é a 5ª vez que você me pergunta. Já pensou se eu dou uma resposta dessa para ela? Então, que amor é esse que você sente pela sua esposa quando ela te pergunta? Como você responderia esse amor a ela? Ou melhor, como você demonstraria esse amor para a sua esposa? Eu estou dizendo esposa, mas pode ser o pai, o filho, os filhos com os pais, não é?
Mas tudo vai da nossa resposta, tudo vai não do nosso falar apenas, mas também daquilo que fazemos, praticamos nas nossas vidas, no nosso caminhar com as pessoas que estão conosco. E aqui este encontro de João capítulo 21, e João escreve essa narrativa de uma maneira muito simples e fácil de compreender, este trato de Jesus com Pedro. E aqui já era a terceira vez que Jesus aparecia aos seus discípulos após a restauração, e havia um propósito, e nós já pregamos algumas vezes que Jesus sempre teve intencionalidade nos seus encontros, nos seus relacionamentos, e aqui ele tinha a intenção, ele tinha o desejo de restaurar única e exclusivamente a vida de Pedro. E quem era Pedro? Quem foi Pedro nesses 3 anos e meios que nós temos este relato andando com Jesus? Porque depois Pedro continua, permanece, persevera no Evangelho, sendo um dos grandes proclamadores, um dos grandes líderes da igreja que nasceu pós-Pentecostes. Então, nesses 3 anos e meio, quem era Pedro? Como era Pedro para Jesus, como Jesus via Pedro, como Pedro via Jesus, e como Pedro era visto por aqueles que eram também os discípulos de Jesus. Então Pedro era todos nós aqui temos um pouco de Pedro em nossas vidas, né? Às vezes nós somos impulsivos, né? Nós queremos fazer as coisas, eu vou fazer, e na hora H a gente amarela, né? A gente dá um passo atrás, ou a gente quer... Algumas situações da nossa vida, a gente quer tirar a peixeira que está do lado e cortar a orelha do outro, quando a gente está no trânsito, toma uma fechada, não é? Quando alguém olha feio para nós, né? A gente quer dar uma de Pedro. Então todos nós aqui temos um pouco de Pedro. Eu tenho, eu acho que todo dia Pedro se manifesta em mim, por alguma razão, por alguma coisa. Eu tenho esses arroubos de indignação e de raiva. Nós podemos sentir raiva, sim. A Bíblia diz que a gente pode sentir raiva, mas a gente não pode pecar, não é? A gente não pode dormir pecando. A gente tem que pedir. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não vá dormir se não pedir o perdão para Deus sobre os seus pecados, inclusive a ira e a raiva sentida. Mas Pedro também, aqui, o Pedro que nós vemos andando com Jesus, ele tinha discernimento das coisas que eram espirituais. Sim, eu entendo, e aqui é uma conclusão minha, eu entendo que é nesse momento com Jesus, no capítulo 21, que Pedro se converte. Até então ele tinha uma experiência com Jesus, quando começa lá na pesca maravilhosa, no mar, e aqui nós vamos ver no mar de novo, Pedro voltando a se encontrar com Jesus, e desta vez a pesca maravilhosa na vida de Pedro. Então Pedro se converte nesse momento e se torna um gigante, um herói da fé, como foi para todos nós, como foi para o povo judeu, e a forma como ele foi ousado na proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Jesus faz uma pergunta aos discípulos lá em Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante: quem diz o povo ser o Filho de Deus? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias, ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que sou? Perguntou Jesus. Aí Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Veja que Pedro sabia, entendeu que Jesus era o Messias. Ele tinha discernimento das coisas espirituais. E ao dar esta resposta de Jesus, a Jesus, ele faz uma declaração surpreendente. Aliás, Jesus faz uma declaração surpreendente a respeito de Pedro. E Jesus no versículo 17 diz: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está nos céus. Então Pedro, quando Jesus pergunta para ele, Pedro responde o que Jesus esperava que os discípulos respondessem, mas é Pedro quem dá essa resposta. Mas Pedro tinha, como eu disse, um temperamento forte, e Pedro, nessa sua maneira de ser, ele demonstrava sua fraqueza, ele demonstrava seus medos, a sua falta de fé. Jesus diz que antes de ser preso, ou ao ser preso, Pedro o negaria por 3 vezes.
Está lá, mas Pedro declara: Senhor, eu por ti, eu dou a minha vida. Pelo Senhor, eu faço qualquer coisa. E o Senhor Jesus: não, Pedro, fica tranquilo. Na hora certa você vai me negar 3 vezes. Perceba que quando você começa a ler a história de Pedro, quando você começa a entender quem era Pedro, em muitas situações você vai se ver: eu me vejo, eu já me vi. E não é possível que ao me deparar com Pedro, eu não reveja a minha vida, ou reveja que amor é esse que eu sinto por Jesus. Que amor é esse que eu sinto pelo meu Deus? Ao negar Cristo, Pedro certamente ficou envergonhado, e ficou. Porque na terceira vez, quando ele nega Jesus, os evangelhos dizem que Jesus olha diretamente para Pedro. Talvez essa tenha sido a maior pregação que Pedro ouviu na vida dele, sem uma palavra sequer, apenas com o olhar de Jesus. E Pedro se constrangeu, porque diz o texto que Jesus olha diretamente para Pedro, e ele então foge, como um ninja, jogou a bombinha lá, fez aquela fumaça e sumiu. E por que então Jesus faz essas perguntas a Pedro nesse texto que nós acabamos de ler? Certamente o que Jesus queria saber de Pedro, afinal Jesus já estava vivendo os últimos dias aqui na terra. Jesus enviaria o Espírito Santo, para que o Espírito Santo fosse o Consolador. Então acabou o ministério de Jesus com a descida do Pentecostes. Com a descida do Espírito Santo no Pentecostes, inicia o ministério do Espírito Santo, que permanece até hoje, até a volta de Cristo. Então Jesus precisava que Pedro estivesse firme, convicto das suas frases de efeito. E nós cristãos, e nós vivemos hoje, vemos um evangelho hoje, muito do evangeliquez. Você é poderoso, Jesus te dá vitória, Jesus te dá prosperidade, mas as pessoas não vivem e não amam a Jesus como Ele nos ama. Na hora que nós temos que negar a nós mesmos, deixar para trás aquilo que nos impede de amar a Jesus, como nós vamos ver esse tipo de amor que Jesus está questionando a Pedro, nós preferimos os nossos prazeres, os nossos desejos, e não renunciamos àquilo que Jesus nos chamou. E Jesus diz assim: quem quer ser meu discípulo precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Quem não fizer isso não é digno de ser o meu discípulo. Então Jesus queria de Pedro esta certeza, esta afirmação de que ele estava convicto do amor que ele tinha por Jesus. Não um amor de palavras, que quando precisou agir, não agiu, fugiu, negou, deixou Jesus. Jesus vai restaurar Pedro nesse encontro que tem com ele. A pergunta de Jesus a Pedro nos faz pensar sobre nossa condição em relação a Deus. Será que amamos a Deus como de fato afirmamos? Se eu perguntar aqui: você ama Jesus? Eu amo a Jesus. Mas se você precisar dizer que é de Jesus, em alguma situação você vai ser o primeiro, como Pedro era o primeiro no discurso, a dizer: não, eu dou a minha vida por ti, Jesus. Porque Jesus hoje fisicamente não está conosco, Ele está presente em nós, e habita em nós o Espírito Santo de Deus, e nós sentimos Jesus muitas vezes nos carregando no colo, nas nossas crises, nas nossas lutas, nos nossos desafios, na nossa peregrinação aqui na terra. Por isso nós precisamos examinar, colocar uma lupa sobre estas perguntas de Jesus a Pedro. E nas 2 primeiras perguntas a Pedro, Jesus utiliza uma palavra que lá nos originais é agapau, que refere-se ao amor. O amor hoje, tudo que nós falamos sobre amor é muito banalizado. As pessoas falam assim: do que você gosta? Eu amo comer picanha. Eu amo comer lanche, hambúrguer. Eu amo isso, eu amo aquilo. E a palavra amor foi muito banalizada. Você poderia responder: eu gosto. Mas as pessoas dizem amo. Tem umas que vão até ao extremo: eu adoro comer, eu adoro isso aqui, eu adoro estar com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com a minha família.
colocam deuses no lugar de Deus, amam coisas, objetos, pessoas mais do que deveriam amar a Deus. E esta palavra, eu não sou muito fã de ficar falando sobre palavras do texto original, mas isso é importante para nós entendermos que tipo de amor Jesus estava falando e perguntando por Pedro. Então, Jesus fala sobre o agapau, ou o ágape, o amor incondicional, sacrificial, que é um tipo de amor elevadíssimo, que é um tipo de amor que envolve reserva, renúncia da minha parte. E este foi o amor que Jesus demonstrou aqui, na cruz do Calvário. Foi este amor. Que amor é esse? É o ágape que Jesus demonstrou por mim, por você, por nós que somos a sua igreja. Porque Ele se sacrificou por nós completamente. E quando Jesus pergunta, eu vou usar a palavra aqui, Pedro, você me agapau? Pedro responde, sim, Senhor, eu te filéu. É como se Jesus perguntasse, Pedro, você me ama? Como ele perguntou, e Pedro dissesse, Senhor, você sabe que eu gosto de você. Você é um cara legal. Ele não responde, eu te amo. Ele responde, eu gosto. Gostar não é amar. Porque você pode gostar de alguém, mas não se sacrificar por esse alguém. Você pode gostar de alguém e não se dar a esse alguém, em alguma situação que esse alguém precise de você. Então, quando Jesus faz 2 vezes a mesma pergunta, Ele está dizendo, Pedro, você me ama com um amor incondicional, sacrificial, sem reservas. Pedro fala assim, Senhor, é o seguinte, eu já andei afirmando algumas coisas aí a teu respeito, mas não é bem assim. Eu fiz uma revisão aqui da minha vida e eu preciso rever. Eu preciso pensar um pouco para tomar essa decisão. Eu preciso tomar um pouco pensar um pouquinho para ser batizado. Meu irmão, você é crente, se batiza. Eu preciso saber se eu devo servir no ministério. Sirva, porque se você ama Jesus sem reserva, você vai servir. Eu não tenho tempo. Tem sim. Você não prioriza aquilo que precisa ser priorizado, mas tempo você tem. Eu tenho, nós temos. Estou colocando essas situações porque tudo que nós fazemos tem a ver com o amor sacrificial, o amor sem reservas. Quando Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pedro utiliza a palavra filéu, que é um amor limitado, que é um amor de amizade, de um amor que não tem, como eu disse, sacrifícios a serem entregues ou feitos por alguém. Mas ao usar o amor ágape, Jesus está querendo que Pedro entenda a importância de ter no coração, na mente, na alma, como o Senhor declara que amar a Ele nós devemos amar com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Pedro ainda não havia chegado nessa dimensão deste amor. Por isso o significado do amor ágape para nós, do amor agapau para nós, é que nós precisamos nos encontrarmos com Jesus. Nós estarmos numa conversa com Jesus, uma conversa íntima com Jesus, porque com Ele nós não conseguimos esconder aquilo que escondemos quando estamos aqui no nosso convívio. Você precisa chegar de peito aberto, com as máscaras jogadas no lixo, e dizer que tipo de amor você tem pelo Senhor. O amor ágape é tão importante para nós, e ele é importante porque é importante para a realização da obra de Deus, como o oxigênio que nós temos em nossos pulmões. Vou repetir, o amor ágape, ele é tão importante para nós, como o oxigênio que nós temos em nossos pulmões. Quem tem crise de asma aqui? Olha quanta gente tem. Minha filha, durante um bom tempo da infância dela, teve. E como é terrível, que a gente olhava aqui, essa parte do pescocinho dela, parece que ia lá na nuca.
quando ela tinha as crises dela. E nós, como pai, nós queríamos injetar o ar nela, colocar o ar para que ela pudesse respirar confortavelmente. Então, o amor ágape é esse amor. E se você está respirando, e essa sua parte aqui onde fica mais ou menos a traqueia, não é? Se ela está batendo na nuca, é porque não é ágape que você tem demonstrado para o nosso Deus. E Paulo vai tratar sobre amor em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, e ele coloca lá uma série de coisas, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu tenho o dom de profetizar, que conheça todos os mistérios, mas se eu não tiver o ágape, de nada disso se aproveita. Não é amor como Deus espera receber. Sim, é amor, mas não na dimensão que Deus está esperando que nós possamos entregar a Ele. Meu irmão, o que eu e você nós estamos fazendo aqui na IBNS ou fora dela, deve ser feito com amor ágape, voltado para servir a Deus, mas para que esse amor tenha proveito para alguma coisa, para que sirva para alguma coisa, para que dê sentido à nossa vida. Senão não teremos sentido algum. Dizer que amamos a Jesus só no discurso, mas na prática nós somos como Pedro, fugimos, saímos, negamos, escondemos, ocultamos este amor que Jesus espera de cada um de nós. Interessante que, ao perguntar pela terceira vez, veja que nas duas primeiras Pedro não fica nervoso, mas ao perguntar pela terceira vez, o texto de João diz: Pedro ficou chateado. Eu sou o tipo de pessoa que, se alguém me pergunta uma vez uma coisa, já é suficiente. Se me perguntar a segunda, aí o Pedro se levanta em mim. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Então, a Kelly sabe que eu sou assim, meus filhos sabem que eu sou assim, minha mãe sabe que eu sou assim. Eu não vou dizer que eu herdei dela isso, para que ninguém saiba disso, tá bom? Mas é assim. Então, quando chega na terceira vez, Pedro se irrita. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu não já te respondi 2 vezes, para que perguntar mais uma? Mas Pedro ali estava entendendo qual era o propósito da pergunta de Jesus para ele. Porque Pedro, naquele momento, ele descobre que o amor que ele disse: eu vou dar a minha vida por ti, ele não deu. Proteger Jesus como ele queria proteger, ele não protegeu. E ali caiu a ficha. E a resposta de Pedro: Senhor, tu sabes que te amo, e tu sabes de todas as coisas, ou seja, tudo que eu fiz, Senhor, você sabe de tudo. E que este amor não é o amor que o Senhor está esperando receber de mim. Eu queria concluir esta primeira mensagem desse mês dizendo que Pedro, assim como nós, somos pessoas inconstantes. Somos pessoas que balançam de um lado para o outro. Já viram aqueles relógios que tem um pêndulo? Quem já viu? Hoje quase não tem, né? Mas aquele relógio fica assim, tum, tum. Nós somos assim. Nós pendemos para o lado que nos convém, nunca para aquilo que devemos obedecer ao Senhor, na maioria das vezes. Não estou dizendo que todos são assim, mas na maioria das vezes nós estamos pendendo para um lado, para o outro, vacilando. Nós estamos com a nossa mente dividida, porque ela não foi preenchida ainda com a nova criatura que Paulo declara em 2 Coríntios 5,17. Eis que se alguém está em Cristo é nova criatura. Então o que acontece com o velho homem? Morreu. Essa velha natureza precisa ser mortificada, matada dentro de nós, extirpada de nós. Enquanto o velho homem continuar ditando regras em nossa vida, nós não conseguiremos ser ou expressar este amor ágape
que nós devemos expressar a Deus e ao próximo. E por causa dessa nossa covardia, desse nosso, dessa nossa oscilação, a nossa fé é colocada em xeque. O medo vem sobre nós. Então tomamos atitudes, ações, decisões que nos lembram Pedro, mas que não nos fazem imitar a Jesus, que ao ver cortada a orelha daquele soldado, pega ela, cola, e Jesus estava sendo levado para o Calvário. E eu não sei se aquele soldado que teve a orelha restaurada também não torturou Jesus. Mas esse é o amor que Jesus espera que nós demonstremos uns com os outros e também para com Ele. Esta oscilação de Pedro, que no momento expressava uma fé robusta. Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida? Uma fé robusta. Senhor, Tu és o Messias, o Filho de Deus, uma fé robusta. Mas no outro, ele se perdia completamente. Porque o seu coração, a sua mente, a sua força, o seu entendimento ainda não estavam, não tinham sido preenchidos pelo amor sacrificial, pelo amor ágape. Pedro chegou ao ponto de negar o nome de Jesus. E ao negar o nome de Jesus, ele nega as próprias convicções. Ele nega a fé que ele tinha no seu Senhor. Então ele desce pelo degrau da queda, que todos nós estamos sujeitos a descer sempre que assim agimos como os outros, como Pedro agiu. Aliás, eu fico imaginando Pedro. Quando eu digo que Pedro é um pouco de nós, é porque todas as vezes que alguém te pergunta alguma coisa, e eu vou trazer para o âmbito da igreja: meu irmão, posso contar com você? Pastor, pode contar comigo. Na frente de todo mundo, porque eu quero ser o bom. Eu quero ser aquele que o pastor vai chegar para mim e vai me convidar para ir lá na fogo de chão. Meu irmão, se esperar isso aí de mim, está na roça. Primeiro, porque é caro. Segundo, porque não dá para ficar fazendo esse tipo de conchavos. Nós temos que amar por igual uns aos outros. Então Pedro queria ser aquele: eu sou o bom, eu sou o cara, conta comigo, Jesus. Mas a robustez da fé, a mesma robustez ele tinha quando ele vacilava e quando ele caía em seus pecados. E por causa disso, as pessoas zombavam dele. E zombaram dele quando ele negou a Jesus. Qual é o reflexo disso na vida de Pedro? Ele desiste de tudo. O que ele volta a fazer depois que ele nega a Jesus, que Jesus é morto? O mesmo que ele encontra Jesus, ele vai pescar. Porque era o que ele sabia fazer. E lá no mar, quando ele chega para pescar, ele encontra Jesus fazendo um churrasquinho de peixe. Quando Jesus chama Pedro para ser pescador de homens, Pedro estava no mar. Então, veja que Jesus traz a memória de Pedro, e Jesus restaura a nossa memória. Aquilo que nós temos prazer em fazer, Jesus fala assim: eu vou pegar Pedro aonde é o ponto fraco dele, o mar. É ali que eu vou tratar da vida de Pedro. Então veja que é uma ação de Jesus em procurar Pedro. E sabem por quê? A ovelha perdida nunca volta sozinha para o aprisco. O pastor foi buscar a ovelha para que ela pudesse estar de volta no meio do rebanho. Em segundo lugar, Jesus toma a decisão de não humilhar, esmagar, anular, cancelar, não é como é muito normal hoje, Pedro, porque ali estavam alguns dos discípulos. E Jesus podia dizer assim para eles: vocês estão vendo? Esse aqui é o Pedro que disse que ia me proteger. Está vendo? Ó? O que a gente faz com ele agora? O que eu faço com ele agora? Pedrão, você me negou. Você me deixou ir morrer. Não.
A atitude de Jesus é de um amor ágape, sacrificial. Porque ele pensava em mim, como diz a canção. Ele pensava em mim, pensava em ti, pensava em nós. Quando ele morreu lá na cruz do Calvário para nos salvar. Jesus sabia que foi a arrogância de Pedro que o derrubou. E por isso ele vai com amor, com humildade, trazendo Pedro de volta para o aprisco. Foi restaurar a autoestima de Pedro. E dizer: Pedro, eu me importo com você, ainda que você tenha me negado. E Jesus não falou isso. Mas as palavras de Jesus faziam Pedro refletir: eu neguei esse homem 3 vezes, e ele está aqui querendo me restaurar. Por quê? Porque ele me ama. E que amor é esse? Terceiro, Jesus toma a decisão de despertar em Pedro o amor. Por isso ele insiste: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Me ame sem reservas. E quando Pedro entende a resposta de Jesus, Jesus declara para ele: Pedro, é o seguinte, você vai morrer um dia, por causa desse amor que você acabou de admitir que tem por mim. Este amor ágape, este amor sacrificial, que vai te levar à morte, que vai fazer com que você seja sacrificado por amor ao meu nome. O amor é o cumprimento da lei. O amor é a prova inegável de que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus, e a condição, e foi a condição única que Jesus exigiu de Pedro: me ame com toda a sua mente, com todo o seu coração e com todo o entendimento. Penúltimo lugar, Jesus toma a decisão também de curar as memórias de Pedro. Na praia onde tudo começou e na praia onde Pedro foi restaurado. Por isso, se você acha que Jesus se interessa apenas pela sua crença, pelas suas convicções, não! O Senhor Jesus se importa com seus sentimentos, com a sua vida, com o seu jeito de viver. Ele se importa. Jesus não está olhando só para o homem espiritual, não, ele olha para o homem todo. Carne, espírito, alma. Porque o amor de Jesus é pleno, é total, é integral sobre todos nós. E por fim, Jesus toma a decisão de entregar a Pedro o ministério de pastorear as ovelhas quando ele subisse aos céus. Pastorei as minhas ovelhas. Depois de restaurar Pedro, Jesus lhe deu uma ordem clara: apacenta as minhas ovelhas. Jesus restaura não apenas a vida espiritual, a vida emocional de Pedro, mas também o seu ministério como um dos grandes apóstolos, e o trabalho que teria como um pastor, que conduziria, que ficaria responsável pelo cumprimento da missão dada por Jesus antes de ir para a cruz. A atitude de Jesus em relação a Pedro nos faz pensar, traz luz sobre a nossa ação como igreja, em que nós devemos ter em relação àqueles que caíram e que precisam de serem restaurados. Jesus restaurou Pedro, que o negou. Mas dentro da igreja, pessoas que caíram. E como nós estamos tratando dessas pessoas? Que amor é esse que nós estamos demonstrando para estas pessoas quando elas caem? Meu desejo, nosso desejo, é que Deus nos dê sabedoria para vivermos este amor ágape. Mas não a sabedoria apenas, mas nos dê a ação de tomarmos a decisão de escolhermos pelo amor ágape para fazermos e cumprirmos a sua vontade aqui nessa igreja e aqui na terra. Que amor é esse que eu sinto por Deus? Que amor é esse que você sente por Deus? Talvez você estivesse pensando que eu iria pregar sobre a crucificação. Não.
A crucificação eu sei o que aconteceu lá. O que nós precisamos ser despertados é: qual é o meu amor que eu devolvo ao Senhor por causa da crucificação lá na cruz de Cristo por nós? Que a palavra do Senhor possa tocar no seu coração. E que você, a partir de agora, meu irmão, minha irmã, qualquer que seja a sua idade, reveja a sua vida diante do Senhor. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força, com todo o entendimento. Viva este amor sacrificial. Abra mão daquilo que tem tirado o lugar desse amor na sua vida. E seja um verdadeiro discípulo de Jesus. Porque o propósito dele é te salvar, sim, mas quando cair, é te restaurar. E se você está à beira do precipício, não dê um passo à frente. Volte. Volte ao primeiro amor. Por isso Jesus leva Pedro, encontra Pedro lá na praia. Porque o primeiro amor de Pedro começou lá na praia, na pesca maravilhosa. E este amor, então, reacendeu no coração dele, a tal ponto dele se tornar ao lado de Paulo, os dois grandes discípulos de Jesus no Novo Testamento. Você quer ser restaurado como Pedro foi? Você quer amar a Jesus como Pedro passou a amar a Jesus? Saiba que ao tomar essa decisão nesta manhã, eu não vou fazer apelo aqui. Essa é uma decisão muito pessoal, é sua com Deus. Saiba que ao tomar essa decisão, se você acha que a vida vai ficar fácil, as coisas vão começar a engrossar para o seu lado, para que você prove se esse amor que você sente por Ele é o agapau, um amor incondicional, um amor sem reservas, um amor sacrificial. Deus abençoe a sua palavra neste momento. Pai, que aquilo que foi ministrado nesta manhã, Teu Santo Espírito, ó Deus, trabalhe em nossas vidas e que desperte em nós este amor, que talvez esteja escondido numa caverna do nosso coração. Traz luz, ó Deus, a este amor. Desperta esta igreja, desperta aqueles que se dizem ser filhos de Jesus, que sejamos filhos, discípulos, a tal ponto de dar a nossa própria vida por amor do Teu nome. Nós oramos e clamamos no nome precioso de Jesus. Amém.